povo! Oi, meu povo! Vou fazer aqui hoje no quarto, porque meu pai tá vendo o jogo na sala. Deixa eu ver quem tá online para convidar. Então, deixa eu ver aqui. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de automotivação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tem uma galera aqui que eu não conheço. De onde você é, filha? Que lugar do Brasil você é? Eu tô no Rio de Janeiro. Aqui, gente, tá friozinho hoje. Ah, tá. Não conheço essa cidade. É engraçado isso, né? Às vezes tem lugares no Brasil que a gente nunca ouviu falar. Também o Brasil é imenso, né? É quase vários países dentro de um país. Amores, eu vou fazer essa live, mas eu não vou fazer assim ela muito longa, não. E eu quero falar assim sobre automotivação, porque o que acontece? Eu percebo, eu faço assim, trabalho com pessoas há muito tempo, né? Sempre eu trabalhei, sempre adorei, eu adoro gente. E atualmente também trabalho como consultora imobiliária, mas eu também continuo trabalhando, atendendo pessoas. E eu percebo que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de se automotivar. Oi, Marilde, tudo bem, minha querida? Marilde, que fotos são aquelas? Me deu vontade de ir para tua casa comer doce. Aliás, gente, essa copa me engordou, porque aqui no Rio tá friozinho. Copa do Mundo, tenho assistido, embarque é mais divertido, né? E a gente acaba comendo, assim, chegando festa junina, ai meu Deus, a gente acaba ficando mais gulosa. Boa noite, querida, tudo bem? Aí eu vi a foto da casa da Marilde lá, festa junina, cheio de delícias. Ai meu Deus. Aí hoje eu comprei até também umas bobagens de festa junina. Aqui, aqueles docinhos de festa junina para fazer uma festa junina aqui em casa particular, sabe? Que eu adoro, gente, adoro. Então, gente, a gente vai falar de automotivação, né? Como eu estava falando, eu percebo, como eu trabalho com pessoas, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se automotivar. Elas esperam, tipo assim, tá tudo dando certo no trabalho, tá tudo dando certo numa relação, tá, não tô com desafio nenhum. Então elas falam, eba, tá tudo bem. Aí acontece algum problema no trabalho, acontece algum problema no relacionamento, acontece algum desafio, elas fazem assim. Sabe, tipo assim, ela deixa o externo. A Marilde tá falando assim, sim, muita comilança. Ai, gente, nem fala. Eu dei uma engordadinha nessa Copa. Não é desculpa da Copa, não. É desculpa da minha gula mesmo. Tem que assumir a responsabilidade. Eu estava toda disciplinada com meu jejum. Aí fiquei indisciplinada. Mas daqui a pouco eu volto. Tá? Tô aproveitando um pouco festa junina, jogo da Copa. Tem que ser também, aproveitar. Mas então, gente, o que acontece? Aí eu percebo isso. Então eu vim falar de automotivação. O que acontece? A motivação que começa em você. É muito importante, gente, que a gente entenda assim. Todos nós, indiferente de idade, de poder aquisitivo, de status social, de conhecimento acadêmico, de onde você mora, todos nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, de 30 a 31 dias ao mês. Todos nós. Desafios vêm para todos.
Eu acho muito legal aquilo que a Bíblia fala: o sol nasce para todos e a chuva vem no telhado de todos. Agora, o que acontece? Qual é o diálogo que você começa na sua cabeça quando o desafio aparece, quando bate na sua porta um desafio? Seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento, o que você começa? Qual é o local que você vai acessar? Como você vai ver aquele desafio? Você vai ver aquele desafio como algo muito grande, como algo que vai te engolir, ou você vai ver, peraí, eu estou conectada ao divino, com isso eu consigo lidar com qualquer desafio que se apresente, mesmo que eu sinta até medo. Prima, companhia, viagem, vou lá. Aí é muito importante, gente, a gente entender assim. Primeira coisa, tudo que você bota fora de você, você não tem controle. Tudo. Você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre o comportamento das pessoas. Você não tem controle com aquilo que está fora de você. Mas tem uma coisa que você tem 100% de controle. Como você lida com tudo que acontece. Isso você tem que entender que você tem completo controle. E você sempre tem escolhas, tá? Muitas vezes você lida com desespero, muitas vezes você lida com desmotivação, com insegurança, com medo perante as situações. Mas ainda que você sinta insegurança, medo, desmotivação, você não precisa se manter nesse espaço. Você pode acessar outras partes de você que tragam a você potência, tragam a você coragem, tragam a você autoconfiança, tragam a você conexão com essa energia maior, que não importa o nome que você dê. Então, eu acho que é muito importante a gente entender assim, quando você acorda, né? Você acordou, você sai, porque o que acontece? Quando a gente cria uma rotina na nossa vida, muitas vezes a gente acorda e começa assim, eu acordo desesperada, eu pulo da cama, eu começo a puxar as crianças, ei, acorda, não sei o que, meu Deus, pão, tem que usar o banheiro, não sei o que, começa aquela confusão danada, você já acorda direto em berta, você não parou e se conectou com a energia maior. Isso é um hábito, gente. Você parar, acordei, fazer uma oração, você acordar, projetar o seu dia, você acordar, agradecer por mais um dia, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Você acordar, pedir direção a Deus, o que quer que aconteça no dia de hoje, que eu me sinta protegida e guiada por você. Gente, a resposta vem. Vem. É 100% de certeza que a resposta vem. Mas para você receber a resposta, você tem que sair do piloto automático, porque pode ser que a resposta seja, sai daqui e vai ali. A resposta pode ser uma coisa completamente fora de um contexto que você está habituado. Então você tem que entender que você na vida, para você se automotivar, você tem que aprender também a andar sem um mapa. Tem coisas que eu planejo meu dia, eu sei, nesse dia daqui eu tenho que ir para um plantão, nesse dia daqui eu tenho que atender tal pessoa. As pessoas que eu atendo, eu mantenho um diário do que elas estão tendo de desafio, do que elas estão superando, o que eu estou trabalhando com elas, eu mantenho o diário da pessoa. Então eu sei que quando eu vou acessar aquela pessoa, eu falo, eu vou trabalhar isso, mas às vezes chega a pessoa e eu percebo algo que eu chuto o balde de tudo que eu planejei e vou lidar com o momento presente. Vou lidar com o momento presente. E para isso, eu tenho que estar antenado ao momento presente. Então, assim, a primeira coisa da automotivação é você saber que existe uma energia maior na minha percepção, né? Uma energia que move mundos, que move galáxias, que move universos, e essa energia tem sabedoria disponível para fornecer
para qualquer situação de desafio que você esteja passando. Qualquer situação de desafio que você esteja passando. E quando você se conecta a essa energia, você, seja através de uma oração, seja através de um pensamento, seja através de um diálogo, seja através do que for, de uma meditação, você começa a criar a base que te sustenta. E isso é muito motivador, sabe? Mas isso também não me impede que eu aprenda com as pessoas. Por exemplo, alguém tem uma maneira diferente de se automotivar aqui? Fala pra mim. Oi, meninas que estão passando por aqui, chegando. Porque o que acontece, gente? Assim, como você se automotiva? Vamos lá. Quem quer falar pra mim como você se automotiva? Fala aí pra mim. O que você faz para se automotivar? Vou esperar vocês escreverem, quem quiser escrever, lógico. No momento? Como assim no momento? Marilde, como assim? Como é que você faz, assim, no momento, assim, como você faz para se auto... Vamos dizer, você está passando um desafio, várias coisas. Você acorda, está chovendo e você tem que sair para trabalhar, você não está a fim de trabalhar. Você brigou com teu namorado, teu marido, teu relacionamento. Você brigou com uma pessoa que é importante para você. Você está chateada com alguma coisa no teu trabalho. Como você se automotiva? Vamos lá. A Marisa escolhendo ressignificar. Perfeito. Muito bom. Por exemplo, né? Ó, vou dar um exemplo assim. Às vezes a gente compra uma roupa, muda alguma coisa e o parceiro não gosta. E digamos assim, eu pintei o cabelo e ele não gostou. Aí ele pode falar assim, eu não gostei do teu cabelo. Aí, ou então você encontra uma amiga e fala, nossa, você estava tão magrinha, você engordou, entendeu? Vamos dizer, você encontra uma situação, ou então tua chefe falou, teu trabalho não está dando resultado, não sei. Digamos que aconteceu uma coisa assim. A primeira coisa que começa, você ouviu algo, mas o que você alimenta daquele algo no seu pensamento? Vamos lá. Vou dar vários exemplos. Digamos que eu pintei o cabelo e meu esposo, meu namorado, não gostou. Aí ele falou, cara, eu não gostei, achei feio. Ele tem o direito de achar feio. Ele tem o direito de achar feio. Primeira coisa, ele tem o direito de expressar, assim como eu, o que ele acha de algo que está acontecendo. Agora, o que eu achei do meu cabelo pintado, o que eu achei da minha roupa que eu comprei, o que eu achei, isso é que é importante. O que você achou. Porque se você fica sempre buscando aprovação externa para você se sentir valorizada, você está ferrada. Porque o outro tem momentos, o outro tem fase, o outro pode ter uma opinião diferente da sua e está tudo bem. Então, a primeira coisa, o que você achou? Agora, digamos que realmente você pintou o cabelo e o cabelo não ficou legal. E o outro, por ter intimidade, falou, esse cabelo tá horroroso. Entendeu? O outro, quando tem intimidade, a gente fala assim, sem filtro, né? A gente fala sem filtro. Aí eu posso pensar assim, cara, não é que ele tem razão? Não ficou legal o cabelo? Eu não preciso... Eu posso parar e perceber, puta, é verdade, gente, olha só, não ficou legal esse lugar que eu fui, eu não pintei o cabelo, não ficou, não combinou com o meu tom de pele, ou não sei o que, entendeu? Você pode pegar isso a seu favor, você sabe bem o filtro, sempre usar o filtro de maturidade. A outra pessoa chega e fala assim, nossa, você engordou.
Aí você fala, tá, eu engordei. Eu, no caso, eu engordei 3 quilinhos. Aí eu posso pensar assim, engordei, é verdade. Ela pode ter usado de veneno, mas eu preciso me ofender? O que ela falou é real? Sim. Eu engordei? Eu posso parar e pensar, é verdade, eu engordei. O que eu vou fazer com isso? O que eu penso sobre mim quando eu tô mais gordinha? Eu penso que eu quero entrar mais em forma, mas eu deixo de me achar sensual e bonita? Não. Então, assim, isso é muito... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Aqui, que eu tô com coisinha, tá? Se você não estiver ouvindo, fala pra mim. Então, é muito importante, na automotivação, qual é o diálogo que eu começo na minha cabeça a partir do que acontece no externo. Porque o externo eu não tenho controle, mas qual é o diálogo que começa? Vamos dizer, eu estou andando na rua e uma pessoa me esbarra em mim e me xinga. O que eu começo? Quem é essa mulher que tá me xingando? Ela não pode, não sei o quê. Obrigada, Marilde. Vamos, se eu começo um diálogo de que ela não pode me xingar, ela não pode me ofender, ela não pode isso, ela não pode aquilo, eu vou ficar estressada e provavelmente eu vou xingar ela também. Provavelmente, mas tudo começou, não foi com o fato dela me xingar. Começou com o diálogo que eu começo na minha cabeça. Então, eu, Marta, aprendi a treinar. Eu treinei, não era assim, eu treinei. Uma pessoa me xingou. Eu falo, gente, para que eu vou ficar... Boa tarde, Magna. Para que eu vou ficar chateada com uma pessoa que eu não conheço, que não paga minhas contas, que não significa nada para mim? Se ela pode xingar? Pode. Mas eu preciso ficar chateada? Não. É indiferente. Atenção. É indiferente. Eu não dou o meu poder para ela. Sempre que você fica emocionalmente indignado por algo, você está pegando o seu poder e dando o seu poder. A motivação, gente, é a mesma coisa. Está chovendo, vamos dizer, está chovendo, domingo, vamos botar assim, não falo nem de trabalho, domingo, chovendo, frio, e você prometeu que você ia à academia porque você durante a semana se enrolou e não teve tempo de ir à academia. Aí vem o pensar, e a academia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro que eu vou, fecha 2 horas no domingo, vai de 8 às 2. Aí você fica assim, eu acho que não vou ficar na cama, que tá um tempo gostoso, vou ficar friozinho. Começa onde? Na minha cabeça. Eu acho que eu não vou não, tá um tempo gostoso, só mais um dia, ficar na cama. Aí eu começo a ouvir o barulhinho da chuva, não sei o quê. Aí eu tenho que usar um diálogo. Eu falo, Marta, eu faço assim. Eu falo, Marta, o que você quer? Onde você quer chegar? Você está disposta a pagar o preço para alcançar o que você quer? Aí eu falo, estou disposta. Aí eu vejo meu corpo, eu indo à praia, que tem praia onde eu moro, no Rio de Janeiro, eu indo à praia, falando assim, uau, que mulherão. Entendeu? 60 anos com esse corpo. Aí eu vejo exatamente isso. As pessoas falando, caraca, 60 anos com esse corpo, mas ninguém viu que eu venci a preguiça. Ninguém viu que eu boto uma meta de o que posso engordar e depois eu volto a fazer a dieta. Aí eu faço esse filme na minha cabeça e eu falo comigo, cara, vai, bora ter o prazer não imediato de ficar deitada, bora ter o prazer de ver o corpo que você está construindo. Aí eu levanto, sabe? Então, mas tudo começa onde, gente? Aqui, ó. Isso é muito importante, mental. A automotivação não é nada. Se o outro te elogia, se o outro não te elogia, o teu valor é indiferente disso. Não significa que você não vá passar por filtros de discernimento.
Porque muitas vezes você precisa passar com o filtro. Peraí, o outro está falando algo comigo. O que ele tem razão? É legal a gente ter... No outro dia uma amiga minha falou assim, você anda meia surtando. Eu andava meia nervosa com uma coisa. Aí ela falou assim, você anda meia surtando. Aí eu falei, será que eu ando meia surtando? Será que eu tô meia nervosa? Isso é legal, a gente parar e a gente pensar, sabe? A gente fazer uma autoavaliação. Pra gente não cair naquele ego de que a gente não percebe o que a gente precisa melhorar. Mas para se motivar, gente, a motivação não pode ser externa. Se você bota motivação externa, tipo, eu preciso de amigo apoiando, eu preciso de um companheiro apoiando, eu preciso do filho apoiando, eu preciso de uma amiga apoiando. Isso é a cereja do bolo. Se teu marido apoiar, 10. Se seus filhos, familiares, amigos apoiarem, 10. Mas você deve ser só fã número 1 de você mesma. Você deve falar, vai garota, vai lá mulher, vai lá cara, vai, isso, levantou e tá indo muito bem, é foda essa mulher. Você deve ter esse diálogo, você deve ter essa motivação, sabe? Quem é que você quer ser no mundo? Quem você quer inspirar sendo? Não é falando da boca para fora. Quem você quer inspirar sendo? Isso é muito importante. Então, a automotivação, gente, começa... A Marilde até falou, né? Se ressignificar. Sabe? É falar mesmo assim. Cara, isso aqui tá acontecendo, mas bora. Pensa no que eu quero ganhar. Que eu acho que é muito assim, sabe? A gente fica muito preocupado em deixar herança de apartamento, herança disso. E a gente não pensa que herança vocês estão deixando para os filhos. Olha que não tem nem filhos, hein? Ou para o mundo de exemplo. Quem você quer ser de exemplo, sabe? Assim, é muito importante isso. Eu fiz a ativação da frequência do dinheiro e da riqueza. E eu já estou no 19º, falta 2 para acabar. E eu fiquei pedindo a Deus assim, né? Muita direção, como é que eu vou finalizar essa coisa? E foi uma coisa muito engraçada, que teve um silêncio, sabe? Eu falei, poxa, Deus não está me respondendo. E eu fiquei esperando. E esse silêncio que eu fiquei esperando e veio uma resposta tão bonita que vai ser uma surpresa lá para eles, fez parte de uma coisa, como lidar com o silêncio de Deus, sabe? Como lidar com aquele momento de espera que a sua resposta ainda não chegou. Foi tão engraçado. Falta 2 dias de trabalho, que eu não sabia como finalizar, porque eu vou deixando acontecer no processo, né? E nesses 2 dias eu sempre pedi direção, eu peço direção a Deus de todo o meu trabalho, sabe? E teve um momento que normalmente eu peço direção, a resposta vem, assim, é imediata. E houve um silêncio, e eu falei, caraca, por que está acontecendo esse silêncio? Mas esse silêncio fazia parte da resposta. Quando a outra resposta chegou, eu entendi o silêncio. Eu falei, nossa, um dos trabalhos vai ser o 20º, que são 21 dias, vai ser como lidar com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus não é uma negação. O silêncio de Deus é uma preparação. Porque a gente é muito imaturo. A gente acha que na vida tem que ser no nosso tempo. A gente faz um monte de M na vida. Mesmo quem não acredita em reencarnação, mas nessa vida a gente pensa, fala, age de maneira errada. Isso traz colheita. Você é livre-arbítrio, né? Tudo que você tem, você está eletromagnetismo. Você envia e volta para você. Você envia e volta para você. Quando você fica consciente disso, e você fala, caraca, eu enviei um monte de merda na vida, eu falei um monte de merda, pensei um monte de merda, pensei que eu quero morrer, eu pensei isso, eu pensei que eu vou matar, eu pensei isso, eu pensei com raiva, nananana. Você enviou tudo isso, tá tudo vindo, o que você tem que fazer? Vamos lá, o que você tem que fazer? Agora eu pergunto a vocês que estão aqui, o que você tem que fazer? Digamos que todos nós enviamos um monte de M. O
que a gente tem que fazer? Tá voltando, como é que tem que lidar? Como é que vocês acham que tem que lidar? Deixa eu ver o tempo aqui. Porque às vezes eu termino essa live no máximo em 35 minutos. Porque a automotivação é isso. A colheita do que você plantou vai bater na sua porta. Você pode não lembrar, mas plantou, bate na porta. E como é que você tem que fazer? Vou dar um exemplo. O marido que você tem, o filho que você tem, o trabalho que você tem, o momento do seu trabalho, o seu corpo, sua vida financeira, seus amigos, tudo, sem exceção, está sendo colheita. Tudo, sem exceção, está sendo colheita. Você permitiu coisas, você escolheu coisas, você tomou decisões sem pensar, você fez escolhas, você falou coisas, você pensou coisas, você sentiu coisas, e tudo isso veio para você. E ainda está vindo, detalhe, ainda está vindo, tem coisa que está a caminho. E como você tem que fazer para daqui para frente, cara, ter as melhores coisas, mas você não sabe que colheitas estão vindo. Como é que você tem que fazer para lidar com isso? Quem arrisca, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém vai ter reprovação aqui, ficar de castigo se errar. Mas eu também quero que vocês pensem, que é importante a gente pensar. Porque isso, se a gente entende sobre isso, a gente toma autorresponsabilidade na vida. Porque a gente pensa que nosso pensamento de eu estou irritada, eu não quero mais viver, essa vida é muito difícil, que droga, esse mimimi não tem um preço. Tem um preço. Tem um preço. Esse mimimi de não querer mudar a vibração e a frequência. Mas digamos assim, chega, mudar a vibração e a frequência, tá? Mas chega e, vamos dizer, bate no teu carro. Vamos falar assim, não aconteceu nada com o seu carro. Você parou o carro no estacionamento, quando você volta, o teu carro está todo amassado, ninguém viu, batem no teu carro, você tem um prejuízo. Como é que você lida com isso? Vamos lá. Como é que você muda a frequência e a vibração nesse momento? Vamos lá. Dá esse exemplo. Como é que vocês mudam a vibração e a frequência nesse momento? Porque mudar a vibração e a frequência fica vago. Aconteceu algo. Bateram no meu carro. Não é agradecendo, obrigada, se eu tenho carro. Obrigada por eu não estar, olha só, obrigada por nada ter acontecido comigo. Obrigada, não só por eu ter um carro, não é isso não. Obrigada porque não aconteceu nada com você. Nada com você. A colheita veio, mas aconteceu só com material. Só com material. Entendeu, gente? A colheita veio, mas aconteceu o quê? Só com material. Então, assim, obrigada, porque eu continuo perfeita. Foi só no carro. Obrigada. Foi só no carro. Obrigada porque eu posso lidar com isso. Entendeu? Aí o que acontece? Agradeço pelo livramento. Agradece pelo livramento. Gente, eu fiz algo errado. Eu fui me meter numa coisa coletiva na época do Covid. Eu já falei isso aqui. Fui me meter em ajudar algo coletivamente que eu não tinha permissão. Perguntei a Deus, posso? E o Divino falou, não pode. Mas eu mesmo assim resolvi me meter. Tive como consequência aquele atropelamento.
Me machuquei machuquei toda. E eu estava estatelada no meio da rua, atropelada, falando assim: obrigada, eu estou viva. Obrigada, eu estou viva. Eu não sabia o que ia ser de mim, para dizer a verdade, mas eu estava estatelada. Eu não sabia porque eu estava esperando o bombeiro chegar, entendeu? Eu sabia que eu estava toda fora do lugar. E eu ficava assim: obrigada, eu estou viva. Obrigada, obrigada. Eu queria juntar o cara que me atropelou, porque ele parou. E eu falava: não precisa, porque eu sabia que ele foi usado. A gente tem objetos, olha só, a gente tem objetos de bênção e a gente tem objeto que vem cumprir o papel da maldição que a gente plantou. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa vai cumprir um papel de nos prejudicar porque é a nossa colheita, a pessoa é usada para aquilo. Então a gente tem que ter essa visão maior, sabe? Então quando você... Só que às vezes a gente é humano, a gente fica com raiva, normal. Ah, cacete, não é que esse desgraçado bateu no meu carro e ainda fugiu? A gente, nesse primeiro momento, às vezes é normal, mas depois quando você entender, você fala: cara, poderia ter sido muito pior. Poderia eu ter estado dentro do carro e ter me machucado bastante, entendeu? Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. E quando uma pessoa chega e, vamos lá, vem te prejudicar no trabalho, falar mal de você, prejudicar mesmo, dar em cima do teu marido, como é que você vai lidar com isso? Vamos lá. Como é que você vai lidar com isso? Porque isso é importante também. Como é que vocês vão lidar com isso? Muito importante, vocês falaram assim: agradece por ter um carro, agradece por ter um carro. Agradece pelo livramento, tá, gente? Não é por ter um carro. Porque assim, é o fato de ter o livramento. O fato de ter o livramento. Eu quebrei a perna naquela época, eu quebrei o pé, perdi a articulação do quadril, mas eu continuava viva. E eu agradecia. Eu não tinha noção disso quando eu estava estatelada no chão. Porque na hora que a gente é atropelada, é tanta adrenalina que você não sente dor. Só fiquei depois com noção depois um pouquinho, sabe? Mas vamos lá. Vem uma pessoa te prejudicar no trabalho, venenosa mesmo. Como você lida com isso? Uma pessoa chega e fala: vou derrubar ela, vou prejudicar ela no trabalho, ou vou tentar tirar o marido dela, ou vou... alguma coisa assim. Como você lida com isso? Ai, minha água acabou. A gente tá aqui, gente, trocando ideia, tá trazendo clareza, tá? Não é pra... Por isso que eu deixo algumas coisas vocês responderem, para que vocês possam pensar também e acessar sua própria sabedoria. Mas é que vocês falaram muito assim: agradece ao carro, por ter carro, e não perceberam na melhor coisa, que foi o livramento de não estar dentro do carro, entendeu? Agora eu quero saber como é que vocês, numa situação dessa... É que eu gostaria que vocês falassem, para não ficar uma coisa assim, para eu chegar e dar o ponto de vista em cima do que vocês estão escrevendo, entendeu? Então vamos lá, eu vou falar. Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender. O nosso mundo tem várias consciências, né?
uma consciência que eu falo, várias pessoas com diferentes consciências, com diferentes graus de desenvolvimento espiritual. Então tem pessoas que ainda estão naquele esquema, eu arranco do outro porque falta. Ainda estão naquele esquema de eu sou cobra, eu escolho nesse mundo ser cobra e escorpião. São pessoas venenosas. Então a primeira coisa não é usar óculos cor-de-rosa, achando que você ter visão espiritual é achar que todo mundo é bonzinho. A primeira coisa, na visão espiritual, é ver a vida como ela é e saber que a vida, apesar do desafio, tem crueldade e maravilhas, mas tem crueldade. Achar a beleza da vida não é olhar só um polo da vida, é saber que tem pessoas que são cobras e escorpiões e que se você for conviver com essas pessoas, elas vão te picar. E essas pessoas podem ser seus parentes, pessoas com quem você trabalha, pessoas com quem você não prestou atenção e fez amizade, e você tem que observar os sinais. Como é que é? Se uma pessoa fica falando mal da outra, provavelmente ela fala mal de você. E se você fica andando com uma pessoa que fica falando mal da outra, você se dá com essa outra, você está sendo falsa com essa outra pessoa. Vamos dizer, imagina que eu tivesse um marido e tenho uma empregada que fala do meu marido. Uma empregada doméstica que trabalha na minha casa e fica falando mal do meu marido. Se eu dou ouvido para a empregada doméstica, eu estou sendo falsa com meu marido. Aí, olha que interessante, a gente não para pensar. A pessoa que está falando mal da outra está demonstrando o caráter dela. Porque assim, uma coisa é comentar, pô, fulano não agiu legal comigo. Uma coisa é você comentar um dia. Outra coisa é ter numa rotina o fato da pessoa ser fofoqueira e vir falar mal. Entende? Ser venenosa. O veneno, ela tem o veneno, a boca fala o que a gente tem no coração. Adoro isso na Bíblia. A boca fala o que tem no coração. Então, se a pessoa está envenenando a outra, provavelmente, quando eu estou longe dela, ela vai envenenar as pessoas sobre mim também, porque é um hábito dela. Entende? Agora, quando eu tenho uma amiga, um marido, uma esposa, um relacionamento, e o outro está falando mal dele para mim e eu fico ouvindo, eu estou sendo falsa com ele. Eu estou sendo falsa com essa amiga, eu estou sendo falsa com esse marido, eu estou sendo falso com a pessoa, porque eu estou permitindo que o outro fique falando dele pelas costas e eu fico ali, ouvindo. E quando você está sendo falsa, você está semeando falsidade. Eletromagnetismo. Essa falsidade vai voltar para você. Aí quando o outro é falso com você, você fica, ai, mas ele foi falso comigo. Mas aonde você está plantando falsidade? Aonde você, que muitas vezes não se posiciona com verdade, porque você quer ser a boazinha, o bonzinho, entre aspas, mas você está sendo falso até com você mesmo. Porque assim, gente, o que acontece? Quando a gente tem que lidar com pessoas venenosas, a gente vai ter que botar limite. Limite. Aqui você não passa. Aqui é meu território. Esse aí é meu marido, eu não admito que fale assim com ele. Esse aí é meu marido, eu não admito que você dê em cima dele perto de mim. Eu já falei várias vezes isso, sim. Eu falei, assim, já aconteceu de uma situação, eu falei, amor, eu vou dar limite naquela pessoa, tudo bem pra você? Ele, lógico, eu também já dei, pode dar. E eu falei, olha só, não admito que falem assim com meu marido, entendeu? Eu não dou esse tipo de intimidade para falarem assim com meu marido. Ainda mais perto de mim. Se você encontrou com ele na rua, quer dar em cima dele na rua, ok. Mas perto de mim eu acho total falta de respeito entre as mulheres, total falta de respeito comigo e eu não aceito esse tipo de falta de respeito. Eu dou um limite claro. Mas a pessoa vai falar, ai, não sei o que, barraqueira, foda-se. Entendeu? Você tem que saber, isso é automotivação, você tem que ter um posicionamento. Agora, se você pensa que você tem que ser amado por todo mundo,
Você é uma pessoa que não vai dar limite. Você fala assim, é porque ele não está gostando. Em vez de você falar que você não está gostando, você está sendo falsa. Quando você é falsa, você vai colher falsidade. Mas a pessoa número 1 que você está sendo falsa é com você mesmo. Porque você não tem a coragem de ter posicionamentos na vida. Tá ficando claro, gente? Então, para a gente se automotivar, a gente tem que ser verdadeiro com a gente. Quando a gente não gostar de algo, seja com um companheiro, seja com um amigo, seja com um cliente, você tem que chegar e tem que falar. Olha só, isso aqui não tá ficando legal não. Não tá bacana. Essa maneira da gente se relacionar não tá bacana. Porque o que acontece? A gente começa a se magoar sem se posicionar para o outro como você quer ser tratado. Você se posicionando para o outro como você quer ser tratado. O outro, muitas vezes não te trata. Imagina se você não se posicionar. Você se posicionando para o outro, o que você gosta e não gosta, imagina se você não se posicionar. E outra coisa, gente, a Marta de hoje não é a Marta quando tinha 15 anos, não é a Marta quando tinha 20 anos, não é a Marta quando tinha 25 anos. A Marta de hoje tem os valores de hoje, tem a visão de mundo de hoje. Então pode ser que você tenha uma amiga, um relacionamento de anos atrás. Só que aquela pessoa com quem você se relaciona pode ter mudado. Você também mudou. Mas você para dialogar e falar o que é importante para você e você entender o que está sendo importante para ele no dia de hoje? Essa pessoa que você disse ser sua amiga, ela ainda merece a sua amizade no dia de hoje? Ela tem valores que merecem você honrar ela no dia de hoje? Porque tem gente que muda para pior. Ou você fica com a ilusão de que as pessoas não mudam. Tudo muda no mundo e você fica com a ilusão de que aquela pessoa é a mesma pessoa. Entende? Então, automotivação é você viver antenada no momento presente. Presente. Peraí, quais são os meus valores no momento presente? Por exemplo, lealdade é fundamental, verdade é fundamental. Cara, não vem ser falso comigo. Por quê? Porque a pessoa, tem gente que fala uma coisa e fala, cara, essa pessoa tá viajando, eu sinto energia. Vem falar uma coisa que eu nem conto nada. Eu falo assim, pra quem ela tá mentindo? Ela tá mentindo pra quem? Pior que tem gente que sabe que eu mexo com energia, tenho a sensibilidade energética, mente na careta e acha que eu não percebi. Né? Aí eu falo, caraca, ela tá mentindo pra quem? Qual é a função de estar mentindo? Qual é a função de mentir? Ela acha que está enganando quem? Entende? Então, amores, eu acho que o mundo está pedindo outro tipo de energia, sabe? O mundo está pedindo mais verdade, mais posicionamento, menos criancice na vida. E essa automotivação é de falar assim, cara, eu estou viva, eu tenho potência para construir minha vida. Dá um certo trabalho? Dá um certo trabalho, porque você tem que semear coisas, você tem que cultivar as coisas que você está semeando, né? Você tem que dar continuidade. Você cuida de filho? Você tem que cuidar do filho todo dia, até ele ser adulto o suficiente para cuidar de si mesmo. Você tem filho adolescente? Cacete, o filho adolescente nessa época no mundo é uma chatice. Tem um monte de coisa que tira a criança do bom caminho e leva para o mau caminho. Você tem que ficar antenado. Você vai ter o dobro de trabalho. Mas é uma fase. Você tem relacionamento? O relacionamento precisa ser cultivado. Você tem que lembrar de ser mulher, não só mãe. Você está lembrando de ser mulher? Tirando quem está grávida, né? Porque os hormônios nem ajudam, sabe? É verdade, os hormônios jogam você para se ficar pensando mais na criança. Mas você que não está grávida, você está lembrando de ser mulher do seu marido? Você está lembrando de despertar nele os olhos de que ele tem uma mulher sensual, incrível ao lado dele? Você está se achando incrível? Se não está,
Começa a trabalhar. Você não pode ir para ser só mãe. No outro dia, eu mudei o coisa do salão, sabe? Aí a moça que foi me atender, ela tinha na foto dela, ela e o filho. Assim, na foto do WhatsApp. Aí eu falei, será que ela é viúva? Sabe? Aí o marido chegou e o filho chegou. O filho tem 30 anos, parece ter 20. E eu vi que ela não enxerga o marido, só enxerga o filho. Mas o filho tem total dependência emocional. Nada, não se formou em nada, não trabalha. Por quê? Porque ela está vivendo a vida do filho. Ela botou toda a energia em cima do filho para o filho não crescer. E eu pensei, nossa, que pena, gente. Nenhuma mulher vai querer esse menino, porque a mãe vai sufocar. Ela já vai ver a mulher que vai estar com o filho como uma inimiga. Então, mas assim, por quê? Porque ela está esquecendo de ser mulher. Ela entrou no papel de mãe e ali mergulhou no papel de mãe. E a gente tem vários papéis, entre eles de ser mulher. Não pode esquecer desse papel de se motivar. Mas o motivo número 1 é de ser. Ser o quê? Ser você mesma. E ser você mesma é saber dar não quando tem que dar não. É ter posicionamento, é ver se seus posicionamentos... É ver se você não está sendo falsa com aqueles que diz amar. Porque se você escuta a fofoca daqueles que você diz amar, você está sendo falsa. Me desculpe. Tenha coragem de olhar suas sombras. É ver se você não mente de modo desnecessário e os outros percebem e você acha que não estão percebendo. Entende? Então, é ver o que eu posso mudar em mim. O que eu posso me motivar para ser melhor. O que eu quero deixar de energia para o mundo. Para o mundo também, gente. Porque não é só na nossa família. A gente está deixando, a gente está exalando essa energia para o mundo. E o mundo está precisando de energias de mais luz, de mais autenticidade, de mais verdade. Não é de perfeição, mas de mais verdade, sabe? Então, assim, a motivação começa assim. Primeiro, diálogo da tua cabeça. Ressignificar, que nem a Marilde falou. Ressignifico. Eu começo com diálogo. Quando eu percebi que eu quero um diálogo de mimimi, parar e falar, não, eu sou uma mulher adulta. Escolho deixar luz no mundo. Esse diálogo de mimimi, quero sair do mundo, não aguento, tudo é muito difícil. Diálogo de mimimi, diálogo de gente infantil. Isso vai atrair espírito baixo. Para esse diálogo e fala, não, eu e Deus somos um. Que eu possa ter a potência de Deus. Que eu possa tal, sabe? Agradece por tudo. Principalmente pelos livramentos que a gente nem está percebendo que está tendo. Sabe? Bateu algo não legal, fala, puta que merda, mas é meu. Bateu na tua vida, é teu. Fala, não, Deus vai me dar direção, coragem, paciência, sabedoria para lidar com isso e superar isso. Fala, Deus vai me dar direção, coragem, paciência, sabedoria para lidar com isso e superar isso. Não é só lidar passivamente, não. Lidar e superar. Lidar e superar. Ah, mas e de conta eu não recebo? Às vezes tem um silêncio. E o silêncio está sendo necessário por alguma razão que a gente nem sabe. Mas talvez para a gente crescer. Acreditar que a falta de resposta não significa um não. Significa que a gente tem que aprender a lidar com a espera. Porque a gente é adulto. A gente não é criança que Deus, o universo tem que parar para fazer tudo na hora que a gente quer, senão a gente bate o pezinho, sabe? Então tá na hora da gente ser mulheres de luz, mulheres, porque aqui só tem mulher, né? Mulheres de luz, sabe? E fazendo, dia a dia, como se você estivesse retirando as ervas daninhas do seu campo. Sai abençoando, sai agradecendo, sai pedindo direção, sai se afastando das cobras. Tenha olhos, pede a verdade, me mostra a verdade sobre essa pessoa que eu estou convivendo. Vale a pena, esse pessoal que eu estou botando na minha casa, na minha vida, são pessoas que vão me levar para um nível de luz ou não? Pede essa orientação, gente. Pede essa orientação. Às vezes a gente se agarra ao passado
e não percebe que aquele passado não é mais nutritivo para a gente. Às vezes é, mas às vezes não é. Quem vai revelar não é a Marta, é Deus para você. Entendeu? O que eu preciso mudar para ser mais feliz? Sabe? Começa... É dia a dia, você vai fazendo esse trabalho e você vai tendo orgulho de falar assim, uau, não é que eu estou lapidando em mim a minha joia, porque, gente, vocês são joias igual a mim. Nós somos joias no mundo, sabe? No mundo somos joias. Mas temos que ser lapidadas. Eu também tenho que ser lapidada. Para que nosso diamante venha brilhar na vida, sabe? Então, amores, é isso. Espero ter contribuído. Espero que vocês não se esqueçam de se lapidar. E quando um momento difícil aparecer, porque aparece para todos, pensa, ai, eu vou conseguir lidar com isso. Deus vai me dar uma direção, Deus vai me mostrar um caminho. E mesmo que Ele não mostrou ainda, não significa que Ele não vai mostrar. Tá? Gratidão também. Gente, ela deu uma festa junina maravilhosa. A gente tem que pegar o endereço dela, que se tiver docinho a gente vai lá pegar. Marilde, querida, obrigada pela presença. Dalila, Magna, tá? Gente, amo vocês. Gratidão. Que a gente tenha uma semana bem bacana e que amanhã o Brasil ganhe, tá bom? Beijo no coração. Tchau.